bom dia a todos, dando sequência então, que há muitos pedidos sobre essa questão, que todos, a grande maioria das pessoas se envolve com os ambientes corporativos ou até mesmo no seu próprio trabalho. Quando eu falo corporativo é porque é mais visível uma série de questões, mas às vezes ele se envolve até em ambientes menores, mas que tem sempre um chefe, né? Hoje eu vou falar do chefe estúpido, aquele cara grosso, que isso só pode ser uma pessoa imbecilizada, que não sabe lidar, ele é chefe, ele não é líder. Porque aquele que quer comandar pessoas, ele tem que ser antes de tudo líder. E qual é a definição de líder? Líder é aquele que faz você fazer aquilo que você sabe fazer e você faz com prazer, porque ele te estimula a fazer. E aí ele fica só sentado olhando o seu trabalho bem feito e ele vai ter os louros do conjunto daqueles que são seus liderados. Esse é o líder, mas isso é raro, isso não é comum. O mais comum que a gente encontra, e eu falo em ambiente corporativo, mas também encontra em empresas menores familiares. Empresa familiar é terrível, porque tem o tal do cunhado, tem o tal do genro, tem o tal do... Isso quando entra na empresa, muitas vezes não dá certo. Às vezes é o próprio filho, né? Tem empresas, eu conheço algumas, que os filhos fizeram melhor que os pais. Mas, na maioria, a gente vê que o pai colocou o filho ali porque ele ensinou a vida toda a ele não ter trabalho para ter as coisas. E aí o filho, quando chega na idade adulta, não sabe fazer absolutamente nada. E o pai comete o outro equívoco maior ainda, botar o filho na sua empresa, para acabar com a sua empresa mais rápido. E aí vai o filho, vai o genro, vai o cunhado, vai o concunhado, vai a família toda, vai a sogra. E aí estraga tudo, é a tal empresa familiar. Ou seja, empresa familiar é aquela que a família tem cargo não pela competência, mas pelo parentesco. Então acontece muito isso. Mas no meio desse pessoal, exatamente por não ter preparo para os cargos que estão ocupando, né? Eles não ocuparam por um concurso, eles não ocuparam por um mérito qualquer, né? Por um saber, um conhecimento, ele às vezes não, normalmente é inseguro. E aí ele se torna agressivo. Ou ele é agressivo por natureza. Então é aquele cara que fala do empregado, do subalterno, às vezes aquela pessoa mais importante para ele ali, que está dando a ele os subsídios para o trabalho dele ser bem feito e tal, e ele xinga a pessoa, e às vezes ofende, ele atinge a dignidade da pessoa. Eu acho isso horrível, a pessoa xingar, principalmente quando é homem contra uma mulher, uma secretária, por exemplo, aí é covardia. Ele grita com a pessoa, sem razão de ser, porque aliás nunca tem razão de ser, mas ainda se tivesse uma motivação maior, mas não, ele ofende a pessoa, né, o tempo todo. Você é burro, você é incompetente, você não sabe nada, não sei o quê, né? Esse agressivo, talvez, isso depois nós vamos fazer uns vídeos sobre enneagrama, né? Eu vou falar aqui um pouquinho de enneagrama. Esse pode ser que seja o traço de personalidade número 8. Não pense que o número 8 ou qualquer outro traço dos 9 traços de personalidades estudados no enneagrama sejam bons ou maus. Todos têm suas características positivas e negativas. Mas, no caso, nós estamos tratando de características negativas. E a parte negativa desse traço de personalidade 8 é aquele que, pela agressividade dele, ele se sente mais seguro. É aquele chefe que tem 3 secretárias, para falar com ele tem que passar pelas 3. Então ele acha que ele manda, mas ele manda com o sentimento de que as pessoas têm que ter medo dele. A hora que ele encontra alguém que não tem medo dele, ele de leão, ele se torna um gatinho pequenininho recém-nascido. É impressionante. Aquela fera fica mansinha, porque a pessoa não enfrenta ele, não tem nada a ver com ele, a pessoa não tem medo dele, não precisa dele. Ele aí, olha, você vai ver a pessoa mais gentil do mundo. Quem conhece no dia a dia, quando vê isso, não vai entender. Puxa, ele ficou tão mansinho, tão subserviente. Mas esse é o traço 8, tem muito. Esses chefes agressivos são muito
nesse traço de personalidade também, né? E aí é que vem aquela história, ele não é líder, ele está ali como chefia, seja um diretor, seja um presidente, seja um chefe mesmo, mas ele não é um líder, e aí não serve para a função. Em toda organização corporativa, já dei até assessorias aí, tem que escolher líderes. Quando a pessoa passa, olha, eu gosto de falar esse assunto porque eu acho engraçadíssimo as pessoas falarem da política. A política não existe só no ambiente do Estado, deputado, senador e tal. Isso é uma ignorância, a gente achar isso. A política existe na medida que você sai da esfera técnica. Quando você alcança uma chefia, uma liderança ou um patamar qualquer, em qualquer lugar, em qualquer organização, tudo é política. Tudo é a forma de conversar, tudo é a forma de negociar para você conseguir os objetivos maiores daquela organização. Uma família com 5, 6, 10 filhos, os pais têm que ser políticos, porque vai ter os conflitos para ele administrar. Ninguém administra conflito botando todo mundo preso. Ele administra conflito liderando as pessoas, chamando para entender e fazer aquela acomodação. Isso chama-se política. Então, os cargos de chefia, e eu estou falando isso aqui, e que serve também se você trabalha em conselhos administrativos de empresas, etc., busque líderes, não busque pessoas que tenham um saber técnico. Porque o técnico, o gestor, digamos assim, ele não serve para liderar o empreendimento. O gestor é o técnico. O gestor é o que vai calcular o custo-benefício, é o que vai calcular a produtividade, é o que vai calcular esses números. Mas isso são técnicos. Mas quando ele vai chefiar, ele tem que ser político. Aí é que começa a entender, estude no dicionário, estude aí nas coisas, o que é político, política. Política permeia a natureza humana. E aí é a política que nos administra. Por isso que é importante você, na hora de votar, você votar em políticos, em pessoas que administram. Eu fico achando tão ridículo. E olha que eu sempre fui empresário na vida, nunca fui empregado, né? Nunca tive essa coisa, sempre fui o pequeno empreendedor, cheguei a um nível médio de empreendimento e nunca olhei essa coisa de político com esse viés assim, que o político não presta, isso é besteira. Tudo é política, e tanto que tem um texto do Bertold Brecht que chama-se O Analfabeto Político. É aquele que não percebe que o valor do feijão que ele bota na mesa depende da política. Né? A política, como é feita, isso estamos falando em termos de um país. Mas numa corporação é a mesma coisa. Você vai ter a política e esse cara que está administrando tem que ser político. Mas esse agressivo que agride os subalternos dele, às vezes até na frente dos outros, né? Tem pessoas que... eu, por exemplo, já vi pessoas assim na minha frente. Teve um aí uma vez que eu cheguei a chamar a atenção dele. Olha, quando você tiver que dar uma bronca dessa num subalterno, dessa maneira que você fez, por favor, não faça na minha frente. Ele pediu desculpa, porque aí eu vi ele se transformar naquele gatinho, porque eu não dependia dele, ele não me mandava, então ele comigo não podia me enfrentar. Virou um gatinho, pediu 1000 desculpas, eu estava nervoso, eu estava isso, eu estava aquilo, mas a gente sabe que ele é assim o dia inteiro. Não é nervoso não, ele se defende com agressividade. Então, você sabe o que você tem que fazer? Agora veio o pulo do gato. Você tem um chefe que é assim, ou uma chefa, né? Porque não é só homem não. Mulher, quando é agressiva, ainda é pior que o homem. Porque ela coloca ali ainda o preconceito contra a mulher, que é outra besteira da sociedade. Homem e mulher, em termos de administrar, é tudo a mesma coisa. Todos sofrem das mesmas condições. As mulheres com algumas características próprias do gênero, né? Que são boas, e os homens também. Tem algumas características que os homens são mais ou menos que as mulheres, mas isso não quer dizer que sejam totalmente diferentes na capacidade de administrar. Temos visto grandes organizações administradas por mulheres que é nota 1000, e a gente tem que respeitar. Então o respeito à mulher, como ao homem, deve existir em qualquer lugar, né? Então vamos botar isso aí bem claro. Mas se você trabalha para um chefe ou uma chefa
agressiva, estúpida, ignorante, que não tem coisa, sabe o que você tem que fazer? Quando ele te der uma bronca, você relaxa, entra por um ouvido, processa na sua mente e sai pelo outro. Se ele falou que você está descabelado, você está descabelado? Tô. Então ele está certo. Ele falou que você está descabelado, você não está descabelado, não precisa ir na opinião dele. Então fica tranquilo. Falou que você é feio? Você é feio, é feio. É a opinião dele. Mas se você é bonito na opinião de quem acha bonito. Então você não tem que olhar pela opinião dele. Se ele te xingar, deixa xingar. Ah, você é um incompetente, você é incompetente. Se é, ele tem razão. Você não é? Então ele não tem razão. Então você não tem que se importar porque ele está falando uma besteira. Mas também não vai bater boca com ele, mesmo porque você não pode, porque ele é chefe, tá, aquela coisa. Mas você fica na tua, não deixa, ó, entra por aqui, processa e sai por aqui. Sabe o que acontece com você? O chefe te dá um grito, ó, entra por aqui e vai direto pro coração. Aí começa a atuar na glândula timo. O que causa dor aqui, aquela angústia, é a dor do timo, porque o timo se contrai e você sofre um bocado. E aí você vai em casa, chega em casa com dor de cabeça, aí acaba acontecendo o seguinte, você chega em casa com... você quer soltar bomba no mundo. Aí você solta a bomba com quem? Com o seu marido, ou esposa, ou companheiro que for lá, que vive junto com você, com seus filhos, com seus empregados domésticos, se tiver, com o porteiro. Por quê? Porque você vai ter que explodir, senão você explode. Aí você começa a explodir com os outros, e isso te aborrece mais ainda, porque você não é dessa natureza. Olha quanto prejuízo você tem, simplesmente porque você deu importância a um ser imbecil. Aí, quem está sendo imbecil é você, porque dá importância a uma coisa que não é realidade. Viu como é que você resolve o problema? Aí, quando o seu chefe chega lá, você diz para ele assim, com a maior cara, tranquilo, mas sem espírito de irônico, nada de normal. Você fala, você sabe que você tem razão? E não dá bola. Olha, provavelmente, mesmo você dependendo dele, você vai ver nascer ali um gatinho pequenininho, recém-nascido. Porque ele vai perceber que você não está nem aí se vai perder o emprego. Ele perde o poder que ele tinha, que era o seu medo. O poder dele é o seu medo, não é o seu emprego. Porque o seu emprego também, para ele demitir, ele vai ter um problema, ele vai ter que arranjar outro. E se por acaso você é uma pessoa importante nesse processo, ele não vai poder te demitir, senão ele vai ter que responder acima dele. Seja para os acionistas, seja para um conselho de administração, seja para um patrão, seja para quem for, seja para o bolso dele, porque se ele é o próprio patrão, ele vai ver que a empresa dele vai para o brejo, porque aquela pessoa importante fazia uma coisa importante e que ele tratou mal e o mandou embora num arroubo de ignorância, né? Então não esquenta a tua cabeça, não. Mas quando você... Olha, eu tenho feito esse aconselhamento aí no mundo empresarial e você sabe que as pessoas vêm me dizer, pô, deu certo. Nunca mais ele levantou a voz para mim. E principalmente quando é homem para mulher, porque além de tudo tem a covardia física, porque o homem, característica dele é ser mais forte fisicamente que a mulher, né? Isso é natural, isso não é machismo, nada. O homem é mais forte que a mulher normalmente, né? Então, eu não estou falando daquelas que fazem fisiculturismo, não, porque tem muita mulher aí que faz fisiculturismo, é mais forte que muito homem. Então, elas levantam peso e tal, mas não é esse caso, isso é uma exceção, né? Mas eu estou dizendo que é covardia um chefe homem ofender a moral de uma mulher, tá entendendo? Essas coisas todas aí. Então, gente, o que eu quero dizer? É facílimo lidar com agressivo. E eu vou dizer até mais uma coisa para você, reflita sobre isso. É mais fácil lidar com uma pessoa agressiva do que com outra. Sabe por quê? O agressivo não sabe das coisas. A pessoa ponderada, você tem que saber mais que ela. Você tem que trazer a argumentação, porque ela não vai se convencer com uma argumentação chula. Aí é o contrário. Aí você tem que tomar cuidado, porque você pode mostrar a sua incompetência. E esse chefe, geralmente, é esse líder.
ele bota você para você, ele te dá corda. Ele te dá corda e de repente você interpreta de forma errada e você cai do cavalo porque você mostra a sua incompetência. Então, com um chefe tranquilão, abra o olho, estude, aperfeiçoe, seja competente, porque ele vai na hora H cobrar de você a sua competência. Não ache que ele é teu amiguinho porque ele te trata bem, não. Ao contrário, você de repente é surpreendido ou é surpreendida. Ele te manda embora, porque você achou que ele era seu amigo, que ia passar a mão na tua cabeça, que ia isso, que ia aquilo, mas ele tem o quê? Consciência do que ele está fazendo. Por isso ele é tranquilão ou tranquilona. Quando eu falo no masculino, bota homem e mulher junto, porque comigo não tem esse negócio, homem e mulher é tudo igual, sob o ponto de vista dos procedimentos humanos. Então, essa é a questão. Deu para entender agora? Você tanto erra quando se joga numa autoestima baixa com um chefe agressivo, como você acha que é dona do pedaço porque o chefe é seu amiguinho, te trata bem, solta piadinha para você, trata você com um carinho danado, uma consideração danada, e você acha que ele vai te proteger de todas as besteiras que você fizer no trabalho. Está enganado. Você pode ir para a rua mais rápido do que você imagina. E depois não vai chorar e reclamar do chefe não, porque lembre-se, esse teu chefe, esse teu líder, ele tem uma responsabilidade superior que cai na cabeça dele. Ele não, o líder ele não sustenta incompetente na área dele. E a incompetência é exatamente aquele que não estuda, não se aprimora, não faz o trabalho, é aquele que cumpre hora. É aquele que fala assim, pega tal hora, larga tal hora. Acho isso engraçadíssimo. Que hora que você pega? Que hora que você larga? Isso é coisa medíocre. Porque o que importa, o que você faz, o que você produziu. Não importa as horas trabalhadas, importa as horas produzidas. Então, o chefe que é tranquilão, ele está olhando a tua produção, você nem sabe. Mas ele vai ver o quanto você está produzindo desde que você pega e que você larga. Porque tem gente que está mais preocupado com a hora de ir embora com o que tem que produzir. Aí depois cai do cavalo e depois vai chorar. Aí não tem mais emprego, não tem nem que pegar nem largar, vai ficar na pior. Deu para entender? Então é isso. Cuide-se, trate de tratar com tranquilidade e pense naquilo que eu falo sempre, o eu sou, tá? Estuda essa questão. Eu sou. Pense que você é um espírito superior. Então você trate de ser humilde na grandeza e grande na humildade. Quem disse isso não fui eu não, foi Jesus Cristo. Sabia? A gente tem que ser humilde na grandeza e grande na humildade. Tá bom? E também tem outra expressão nesse sentido, quando você acha que você é de estatura baixa, pensa assim, o homem não tem que ter tamanho, o homem tem que ter grandeza. Tá? Então busque, antes de ficar acuada por um chefe agressivo, ou negligenciar o seu trabalho com um chefe que tem consideração com você, pense na sua grandeza e tudo vai dar certo. O meu mais profundo namastê.